Nessa pesquisa, somente metade dos pacientes receberá as células. Os pacientes são separados aleatoriamente em 2 grupos. Eles recebem todos a revascularização pelo raio laser e, adicionalmente, metade desses pacientes receberá células-tronco. A outra metade receberá uma solução que não contém células-tronco, o que nós chamamos de uma solução controle, que nada mais é do que soro fisiológico. Depois de algum tempo de acompanhamento, e os pacientes são submetidos aos mesmos testes, nós podemos ver se houver diferença entre os grupos, ela não foi causada pelo laser. Ela foi motivada pelo que foi oferecido a mais, no caso, as células-tronco. Pacientes como Marco Antônio ajudarão a determinar nos próximos anos se a pesquisa poderá se transformar em um tratamento. Três anos atrás, Leonid Tripac foi um dos primeiros pacientes a participar de uma fase anterior dessa pesquisa. Eu fiz 3 pontes da fena, uma de mamária, né? Isso foi em 1996, né? Aí eu me senti melhor, mas depois foi piorando novamente. E a quantidade de remédio foi aumentando, né? E a insuficiência foi voltando também, né? Naquela fase, todos os pacientes receberam células-tronco. Prazer em vê-lo. Como vai o senhor? Estou indo bem, graças a Deus. Vida praticamente normal. E agora eu ando normalmente, trabalho, né? Desde que foi operado em 2007, Leonid tem sido monitorado pelos cientistas. O Sr. Leonid apresentava, no exame anterior ao procedimento, à cirurgia, um grande defeito nesta região. Então, o que se via? Havia um defeito na chegada do sangue. Isso era possível de se ver no exame pré-operatório. E o que se nota agora nesse exame é que existe a normalização, ou seja, o sangue chega de maneira igual a uma área que antes não chegava. São resultados iniciais que já mostram um caminho promissor. Então, naqueles primeiros pacientes, onde nós sabíamos que eles tinham recebido célula, houve uma melhora do índice isquêmico após o procedimento, até na região que recebeu célula. Então, isto é consistente com a ideia de que a célula teve um efeito. A nova fase da pesquisa será essencial para confirmar esses resultados com a célula-tronco. Eu digo com orgulho não oculto que o Brasil ocupa uma posição de destaque em relação à pesquisa com células-tronco nessa estratégia em específico. Então você vê que pode ser que essa célula não seja revolucionária, mas se ela se mostrar útil em situações como essa que nós estamos testando, eventualmente eu posso expandir o número, a possibilidade de utilização dessa célula. A cada passo, os cientistas chegam mais perto de mudar a medicina moderna. E para quem depende desse avanço, cada minuto é precioso. Milhares de pessoas no mundo convivem com situações dramáticas e irreversíveis. Em muitos casos, as células-tronco são a última esperança que resta. Aos 28 anos, o piloto de helicóptero Thales Nóbrega sofreu um acidente terrível. Eu acabei tendo uma fratura na coluna cervical, na altura torácica 12, que me deixou na cadeira de roda paraplégico. Logo que eu sofri o acidente, eu acabei assistindo uma reportagem sobre a China, sobre um novo tratamento com células-troncos embrionárias. Parecia ser a cura com que Thales sonhava. Com poucas regulamentações sobre a pesquisa científica, hoje a China é um dos únicos lugares no mundo onde se aplicam células-tronco embrionárias em seres humanos. A cirurgia, eles fazem uma pequena incisão de cerca de 4 centímetros no local da fratura e é implantado a células-tronco embrionária. Mais do que isso,
É impossível saber porque é um país fechado, é uma cultura fechada e o hospital também é bastante fechado. Logo após a cirurgia, Thales começou a ter novos movimentos nas pernas. Eu não posso garantir, e eu acho que nem eles, que essa melhoria foi das células-tronco. Pode ser uma melhoria por tempo de lesão, meu próprio organismo está reagindo a essa lesão, pode ser uma melhoria da célula-tronco feita lá, pode ser uma melhoria de toda a parte de fisioterapia que eu fiz em casa, em clínicas e até mesmo na China. Tratamentos como ao que Thales foi submetido não custam menos de $20 mil. Uma prática condenada pela maior parte da comunidade científica de todo o mundo por questões éticas e de segurança para os pacientes. A gente não sabe nem o que estão injetando. Houve um caso de um menino que tinha uma doença degenerativa e ele formou 2 tumores no cérebro. E o que a gente sempre fala para os pacientes, enquanto for experimental, não pode ser cobrado, né? Isso é uma regra de ouro que se faz quando na ética das pesquisas, né? Mas para Thales, existe uma nova esperança. O rigoroso FDA, o Food and Drug Administration, órgão responsável por autorizar o uso de novos tratamentos nos Estados Unidos, aprovou em 2010 o primeiro teste com o uso de células-tronco embrionárias em seres humanos. O objetivo do tratamento experimental é regenerar lesões como a de Thales. O passo inédito é de pesquisadores da Geron, empresa americana de biotecnologia que conseguiu tratar lesões cervicais em cobaias animais. Todos os relatos em modelos animais são extremamente impressionantes. Quer dizer, você pega uma gama muito grande de doenças, né, de modelos animais que desenvolvem doenças equivalentes às doenças humanas, e você observa um efeito terapêutico muito grande das células-tronco embrionárias. Então, a partir do que foi observado nos modelos animais, que existe toda a expectativa para a aplicação dessas células também na chamada medicina regenerativa. Se tiverem os resultados esperados, poderão marcar o início da era dos tratamentos com células-tronco embrionárias. No Rio de Janeiro, a equipe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias, liderada pelo pesquisador Stevens Rehen, se prepara para esse momento. Desde o início dos trabalhos sobre células-tronco embrionárias humanas nos Estados Unidos, já existia a percepção da importância de você conseguir produzir essas células em grande quantidade. Dependendo da doença que se tenta estudar ou que eventualmente vai se aplicar a terapia celular com células-tronco, sabe-se que você precisa, às vezes, de 1 milhão de células, por exemplo, por quilo de paciente. Então, a gente vai estar trabalhando aí, né, numa escala de bilhões de células, se a gente for pensar num teste clínico com dezenas de pacientes. Aqui, o pesquisador começou a montar uma fábrica dessas células. O que nós fizemos foi adaptar o modelo de cultivo em grande escala para a produção de biofármacos agora para a produção de células-tronco. As células flutuam no meio de cultura em movimento presas a microesferas. É com esse processo vertical que os cientistas conseguiram aumentar drasticamente a escala de produção. Então, nossa ideia é conseguir que vários laboratórios consigam ter acesso a uma célula que tem as mesmas características e depois também para uma aplicação terapêutica. Mas cultivar bilhões de células é um enorme desafio. Para que elas sobrevivam, o laboratório precisa replicar exatamente as condições do interior do corpo humano. É quase como se fosse um grande organismo, né? A ideia é que você vai tentar estar repetindo dentro daquele ambiente, daquela sala, as condições de temperatura, de aporte de nutrientes, de glicose, equivalentes ao que haveria num organismo.
Além de todo o trabalho para manter as células vivas, os cientistas precisam testar o DNA para excluir mutações. A ideia é que as células-tronco embrionárias tenham 46 cromossomos cada uma. Então a gente tem que olhar, tem que analisar de tempos em tempos para ver se aquela cultura, se aquelas células mantêm esse cariótipo, no caso de 46 cromossomos por célula. O projeto de Stevens é preparar o Brasil para uma nova era. A medicina está caminhando para uma aplicação de células-tronco em diversas doenças. Então não dá para a gente ficar dependente do que está acontecendo, que vem sendo desenvolvido nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Europa. Então a gente tem que desenvolver a nossa própria estratégia de aplicação de terapia celular e isso, felizmente, está acontecendo. Centros de pesquisa no Brasil têm acompanhado o ritmo dessa nova era. E um dos resultados mais promissores aponta para a cura de casos de cegueira. Se regenerar músculos ou reverter uma lesão incapacitante ainda é uma realidade distante, na ciência dos olhos, testes com células-tronco já conseguiram reverter casos extremos de cegueira. Quando eu fui para a escola, eu só sentava bem na frente e ainda mesmo assim eu não conseguia ver. Eu enxergava pouco, só de perto. E enxergava embaçado. Depois dos 5 anos, foi passando os anos, foi piorando. Quando eu saía para os médicos, eu saía com os meus pais e eu não saía de casa, eu ficava dentro de casa. Marcicleide sofre de uma doença autoimune que fez com que seu corpo atacasse as células-tronco responsáveis pela manutenção natural da transparência de sua córnea. A gente compara a superfície da córnea e a função de célula-tronco com um canteiro de flores. A semente seria a célula-tronco, que vai estar sempre caindo, formando outra flor, vai estar sempre renovando, regenerando essas flores. Existem doenças que destroem essa área nobre da superfície do olho. E aí, essas células-tronco morrendo, você não tem essa regeneração e as células vizinhas que não são transparentes, elas cobrem a córnea e a pessoa perde a visão. Mas a ciência alcançou Marcicleide. Vamos lá, a primeira coluna, a primeira linha. O E para cima. E do lado? O E para o lado direito. Segunda linha. O E para o lado direito, para cima, para o lado esquerdo. Em 2009, os pesquisadores do Instituto da Visão da Universidade Federal de São Paulo desenvolveram uma técnica pioneira para recuperar a visão. E Marcicleide foi uma das primeiras pacientes a testá-la. Essa técnica, ela começa com a obtenção, uma pequena biópsia de células-tronco parecidas com as células-tronco da córnea, mas não são células de córnea, que a gente pega aqui no fundo do olho, coloca em cultura sobre uma membrana amniótica, sobre um pedacinho de placenta, em condições de cultura ideais para células de córnea, e aí essas células começam a crescer em cima dessa membrana. Uma nova cirurgia substitui então as células mortas pelas novas células. A hora que você coloca essas células-tronco, parecidas com as células da córnea, na córnea, que tem um ambiente sem vasos, com lubrificação, essas células começam a funcionar como células de córnea.